Bom dia, minha gente! Bem-vindo, bem-vinda a mais um devocional sobre os pecados sexuais e a imoralidade sexual. Então, gente, isso aí é um assunto muito polêmico porque a Bíblia fala muito sobre esse assunto de imoralidade sexual e o que é um pecado sexual exatamente. Então, vou explicar tudo isso nesse vídeo hoje, mas também é muito importante lembrar que a nossa sociedade nos últimos 10, 20, 30 anos tem mudado muito de opinião sobre o que é um pecado sexual. No passado, a nossa sociedade condenava e não concordava com quem era homossexual, com quem fazia sexo fora do casamento, mas hoje em dia é muito aceite hoje. Então, como cristãos, nós temos que vigiar muito nessa área, porque a palavra de Deus não muda. Deus é consistente. Ele é eterno. O caráter dele não muda. Então, para fazer esse devocional, eu pude escolher entre muitos versículos bíblicos. Tinha versículo bíblico em Atos, aqui tinha em 1 Tessalonicenses, mas eu optei por Efésios. Vamos lá. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza e nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Gente, essas palavras são muito severas, são muito exatas e muito específicas, e não cabe espaço para dúvida aqui. A imoralidade sexual inclui o homossexualismo, o adultério e qualquer forma de atividade sexual fora do casamento. Mas não é só isso, porque aqui está escrito em Efésios, não pode haver nem menção de imoralidade sexual, então não podemos cometer imoralidade sexual e nem podemos ter menção, pensamentos sobre a imoralidade sexual na nossa cabeça, e também não podemos ter qualquer espécie de impureza. Então vai muito mais além de só adultério, sexo fora do casamento e homossexualidade. O nosso nível de pureza tem que ser tão alto que nem podemos ter impureza na nossa vida. E o que é impureza? A impureza significa todo tipo de pensamento lascivo. Olhar para ou assistir a pornografia ou qualquer tipo de vídeo sensual. Então, o pecado sexual não é só o pecado físico, vai muito mais além do que isso. Existe dentro da nossa mente, porque está escrito em Mateus. Mas eu lhes digo, quando Jesus fala, mas eu lhes digo, é para ênfase, é para dizer, ouçam bem, é muito importante o que eu vou falar agora. Então, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, Deus trata dos nossos pensamentos. Deus sabe tudo sobre a nossa vida, tudo sobre os nossos desejos, sobre os nossos pensamentos, e Deus nem sequer quer pensamentos, desejos dentro de nós sobre mulheres ou homens ou qualquer pensamento sexual ou pensamento lascivo. E, gente, é muito importante lembrar que tem outros tipos de imoralidade sexual e pecado sexual. Por exemplo, hoje em dia tem muita popularidade na seção dos livros eróticos. Por exemplo, 50 Tons de Cinza. Isso aí é um livro erótico. Parece que, se você está lendo esse livro, parece que não é pecado nenhum, porque é só um livro, você só está olhando para palavras. Mas não, esse tipo de livro também faz parte da impureza sexual. E também a masturbação. É muito importante, o crente não pode fazer a masturbação, isso aí também é impureza sexual. A pornografia e a masturbação nos dão uma estimulação e nos dão uma satisfação muito temporária e muito breve, porque
abre e estimula os nossos desejos carnais. Mas isso aí vai tirar a nossa capacidade de termos intimidade com Deus e termos intimidade com o nosso cônjuge. E o uso de pornografia e masturbação vai nos levar a ter uma vida cheia de culpa, confusão, vergonha e insegurança, porque se torna um vício e é muito difícil largar um vício tão forte quanto a pornografia e a masturbação. Então temos que ter clareza de pensamentos, temos que ter pensamentos puros, que não foquem nos desejos sexuais, que não foquem no aspecto físico de mulheres e homens. Temos que focar nos nossos pensamentos em Deus e pedir a Deus que Ele limpe a nossa mente e que Ele venha, o Espírito Santo venha renovar a nossa mente, porque é isso que diz em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O Espírito Santo e a Palavra de Deus limpa e renova a nossa mente e tira a nossa impureza sexual e pode nos livrar desse vício e livrar desses problemas sexuais que somos capazes de ter. E é importante lembrar que o padrão do mundo é muito diferente. É por isso que diz: não se amolde ao padrão desse mundo. Esse mundo diz que gay pode casar, pelo menos no meu país, na Inglaterra, homossexual pode casar. Mas o que é que a palavra de Deus diz acerca disso? A palavra de Deus diz que o casamento foi feito para homem e mulher, e não para homem com homem e nem para mulher com mulher. Então, gente, nós vamos orar para o Senhor Espírito Santo nos livrar desses problemas, nos livrar desses vícios terríveis e para Ele vir nos limpar. E não se esqueça que eu fiz um vídeo sobre masturbação, falei só sobre masturbação. Aqui eu falei sobre a minha própria experiência acerca disso, porque eu demorei uns 2 anos para me livrar desse vício. Então, depois desse devocional, se você não assistiu ainda, vá lá assistir. Oh Espírito Santo de Deus, oh Deus Pai, Santo Deus, meu Senhor Deus, obrigada, Papai, pela Tua palavra, obrigada, Pai, pelo Teu padrão de pureza na nossa vida. Obrigada, Pai, porque Tu desejas o melhor para nós. Obrigada, Pai, porque nós amaste de tal maneira que enviaste o Teu Filho aqui para a terra para nos livrar desses pecados horríveis, Pai. Eu Te agradeço, Pai. Te louvo, Te exalto, Te adoro, porque o sangue de Jesus vem e Ele nos limpa. O sangue de Jesus tira a nossa impureza sexual, tira todos os nossos vícios, tira os nossos problemas e nos livre do mal, nos livre dos nossos laços maus, nos livre dos nossos problemas e da nossa impureza sexual. E Te agradeço, Pai, e venha, Santo Espírito de Deus, Senhor Espírito Santo de Deus, venha aqui em mim, venha aqui na pessoa que está em casa orando comigo nesse momento agora e nos livre, nos limpa, nos purifique, nos lave e renove a nossa mente para que possamos ser puras, para que possamos ser puros, para que possamos ser diferentes do mundo e não nos amoldar ao padrão desse mundo, mas para que possamos nos amoldar ao padrão de Deus, ao Teu padrão, Santo Deus, para que possamos ser livres e andar livremente na Tua liberdade, sem esses vícios horríveis. Oh Espírito Santo de Deus, nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua pureza, pela Tua verdade na nossa vida. Oh Santo Deus, não há outro Deus como Tu, Senhor. Tu és o oleiro, nós somos o barro nas Tuas mãos e nós dependemos de Ti, Senhor Deus, para que possamos ser transformados, para que possamos mudar e nos amoldar
teu padrão, que é um padrão santo, que é um padrão muito alto de pureza e de amor e de pureza sexual e termos pensamentos limpos e livres do mal. Oh, Espírito Santo de Deus, venha nos libertar desse mal. Eu te peço, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.